Então, nosso objetivo hoje é falarmos sobre a formação e especificamente a nossa formação é no método MBHP, que é Mindfulness Based Health Promotion, que é a promoção da saúde baseada em mindfulness. A formação é coordenada por mim, eu sou médico, sou professor da Escola Paulista de Medicina e além de coordenador do MindBR, do Centro Mente Aberta, e também temos a professora Odisseia Martins, famosa Didi, que hoje ela está, inclusive, né, com uma turma de formação, não vai poder estar presente, mas né, quem for fazer a formação vai ter bastante contato com a Didi. A nossa formação é organizada pela MindBR. A MindBR é uma empresa de responsabilidade social que trabalha com treinamentos e formação em mindfulness. E a certificação é pelo Centro Mente Aberta. O Centro Mente Aberta é um programa de extensão social e um grupo de pesquisa da Escola Paulista de Medicina, da Universidade Federal de São Paulo. Então, a organização é feita, né, pela MindBR e a certificação, né, de quem passa pelo processo de formação é feita pelo Centro Mente Aberta da Unifesp. O nosso método, ele é um método que foi desenvolvido a partir de 2009 e ele é um método, né, um protocolo de mindfulness de 8 semanas, como os protocolos clássicos de mindfulness, então 8 sessões de 2 horas. É isso que na formação, né, o participante, o instrutor em formação vai ter um aprofundamento para poder conhecer o método, para poder depois aplicar o método como instrutor de mindfulness. A gente tem mais de 50 estudos científicos só sobre o nosso método, além, né, de toda a evidência científica sobre mindfulness. Hoje em dia a gente tem mais de 20 mil estudos que comprovam os efeitos das intervenções, dos treinamentos em mindfulness para a saúde física, para a saúde mental, para o bem-estar, para a qualidade de vida. E o nosso método, recentemente, ele foi validado também internacionalmente, a partir das nossas pesquisas, da nossa aplicação. A gente já tem mais de 700 instrutores formados no método e né, milhares de pessoas já passaram pelo treinamento, validaram né, o treinamento a partir da experiência e também dos estudos, né, da evidência científica por trás do método. Então, a partir disso, a Associação Europeia de Mindfulness também validou o nosso método internacionalmente, né? A gente fez um processo de validação que durou 2 anos, onde eles conheceram o nosso protocolo, avaliaram, né, a especificidade, o potencial de provocar impacto positivo e as evidências científicas também. Então, o nosso protocolo ele tem, além de todas as pesquisas, da validação nacional, uma validação internacional. E a gente segue as diretrizes internacionais de boas práticas, que vem em especial do Reino Unido, deste instituto que se chama BAMBA, que é a Associação de Centros Formadores de Mindfulness do Reino Unido, que é a referência internacional em boas práticas de mindfulness, né, em especial na formação em mindfulness. Define, né, quais são os critérios de qualidade para que uma pessoa possa se tornar instrutor e instrutora de mindfulness. Isso baseado na qualidade da intervenção, nos aspectos éticos, né, e na competência profissional também para atuar como instrutor de mindfulness. Quando a gente fala de instrutor de mindfulness, a gente está falando, né, de uma pessoa que vai ofertar os treinamentos, né, os cursos, os famosos cursos de 8 semanas. E isso requer, né, conforme as diretrizes internacionais, uma, uma formação específica, né, como se fosse uma pós-graduação, uma especialização no tema. Então, existem várias formações, né, ao redor do mundo, e elas, né, as boas formações seguem essas diretrizes, né, de qualidade, de ética, e também entendendo, né, que a gente está trabalhando com a saúde mental, em especial das pessoas. Isso requer cuidados, né, além de eu estar competente para poder conduzir os exercícios de mindfulness, as dinâmicas psicoeducativas, a dinâmica, né, do grupo, porque os treinamentos são eminentemente em grupo. Eu tenho que entender qual é a vulnerabilidade das pessoas que estão entrando no meu treinamento. Então, a formação também passa por isso, né? Não só a competência para eu conduzir os grupos, conduzir as práticas, conduzir
a psicoeducação, mas também como selecionar, né, as pessoas, como lidar com as pessoas durante o grupo, como entender as vulnerabilidades de cada pessoa, de cada grupo, para que a gente possa, além de entregar a intervenção, né, o treinamento de maneira ética, né, e com qualidade, também minimizando os riscos, né, sabendo conduzir adequadamente o treinamento para que possamos efetivamente promover saúde, né, e não colocarmos as pessoas em risco. Recentemente, eu tive o privilégio de fazer parte desse grupo internacional como consultor, em especial na parte de melhorar o acesso, né, a pessoas, né, de outras culturas, porque mindfulness ainda é muito focado na cultura anglo-saxã. Então, nosso trabalho no Brasil, na América Latina, chama a atenção e agora me tornei, em nome do Mente Aberta, um consultor também dessa associação, né, para a promoção de boas práticas em mindfulness. Essa associação também está por trás da política pública de mindfulness no Reino Unido. Então, o Reino Unido tem uma política pública de implementação de mindfulness na saúde, na educação, nas organizações públicas. E a gente também faz parte desse grupo internacional que coordena essa política pública. Recentemente também tive o privilégio de participar do lançamento de um dos relatórios desse grupo internacional, da aplicação especial de mindfulness para parlamentares, né? Pude conhecer de perto o trabalho com os parlamentares ingleses que apoiam a política, além disso fazem práticas semanais de mindfulness e se beneficiam disso. Então, o objetivo da nossa formação, ela tem a parte, logicamente, teórica, de conceituação, de aprofundamento, conhecendo qual é o conceito de mindfulness. Então, a gente entende mindfulness como um estado da mente, né, um estado de consciência, de atenção plena, de mais observação, né, de mais presença, de mais foco, e como treinar esse estado, né? Atualmente a gente tem usado muito a ideia da inteligência atencional, como treinar a inteligência atencional, como treinar a capacidade de observarmos onde está a nossa mente, a nossa atenção e conseguirmos colocá-la naquilo que é relevante. Então, o treinamento de mindfulness desenvolve essa habilidade, essa capacidade mental, e a gente na formação se aprofunda nesse tema, né, nos conceitos, nas definições, nos mecanismos científicos por trás dos exercícios, o que está acontecendo em termos neurocientíficos, e como é que isso se linka com a saúde mental, com a saúde física, com a promoção da saúde e com a qualidade de vida. E, logicamente, também a gente vai praticar, né, um treinamento prático. Uma parte muito importante que é defendida pelas diretrizes internacionais é que o instrutor de mindfulness deve ter uma prática pessoal aprofundada. Então, para que a gente possa ensinar outras pessoas, a gente tem que, logicamente, incorporar isso na nossa vida. Então, toda a formação também reforça muito a prática pessoal, a incorporação de mindfulness no dia a dia e, logicamente, o desenvolvimento de competência profissional, ou seja, eu aprendo a conduzir os exercícios, eu aprendo a conduzir a interação entre o grupo, aprendo a conduzir, né, a dinâmica grupal, aprendo a entregar, né, o protocolo sessão a sessão, entendendo em profundidade quais são as intenções de cada sessão, de cada prática, de cada parte psicoeducativa. Então, aprofundamento teórico, conceitual, científico, aprofundamento da prática pessoal, da incorporação de mindfulness, né, como instrutor, como praticante, e a competência profissional para atuar como instrutor de mindfulness. Os pré-requisitos da nossa formação é ter um diploma de graduação, qualquer que seja, né, é multiprofissional, não precisa ser da área da saúde, pode ser da área da educação, né, da área de organizações, empresas, esportiva. Então, o pré-requisito é ter diploma de graduação. E a gente também, né, entende que tem que haver uma experiência prévia na prática de mindfulness. A gente recomenda, né, que a pessoa que idealmente tenha já feito um curso de 8 semanas para entender o que são os treinamentos de mindfulness, mas minimamente já ter prática de mindfulness. Como é algo muito prático, é algo que a gente vai incorporar, né, os exercícios, e o estado de mindfulness no nosso dia a dia, é importante que a gente compreenda já previamente do que se trata, né, e já tenha uma prática pessoal nesse sentido.
A gente tem vários passos na formação, é uma formação que dura 14 meses, né, muito bem estruturada, muito bem planejada, já testada. Desde 2014 a gente faz formação, então a gente está, né, já com mais de 10 anos de caminho, de experiência nesse trajeto. Então a gente tem vários módulos, né, ao longo desses 14 meses, começando pela própria vivência do protocolo, né, como praticante, sentindo o protocolo em primeira pessoa, isso já ajuda a gente a incorporar a prática de mindfulness, reforçar isso no nosso dia a dia e também já começar a entender como é desenhado o treinamento. Ele é feito online, né, o treinamento no nosso protocolo de 8 semanas, e depois a gente vai para uma parte de aprofundamento teórico, onde a gente vai ter, né, uma imersão de 2 dias também online, entendendo os conceitos, como eu falei, entendendo a intenção, né, do protocolo, das práticas, dos exercícios, da parte psicoeducativa, para podermos, né, depois de termos vivenciado, né, o protocolo em si, de maneira prática, entendermos o que está por trás, né, os bastidores do treinamento do protocolo. Depois a gente tem o único módulo presencial, né? Toda a formação ela é basicamente online, mas a gente tem um módulo presencial de 4 dias, que é um módulo onde a gente aprimora a capacidade de ensinar, né? Onde a gente coloca realmente a mão na massa para aprender a conduzir os exercícios, para aprender a conduzir a dinâmica grupal, a interação entre o grupo. A gente faz isso de maneira vivencial numa imersão de 4 dias presencial. Em geral, a gente faz em Emaús, que é próximo a São Paulo, em Tapecerica da Serra. Então, desenvolver, né, começar a desenvolver a competência profissional em mindfulness dentro do ambiente, né, seguro de aprendizagem coletiva, com feedback dos professores e também de interação entre os instrutores em formação, né? A gente aprende muito também a partir da vivência com o colega. A gente também tem um retiro em silêncio, né? Não totalmente em silêncio, mas é um retiro de aprofundamento da prática pessoal, também online, 5 dias, no sentido, né, no mesmo sentido que a gente estava falando, de que para eu ensinar, eu tenho que ter isso muito forte, né, na minha vida pessoal. Então, o retiro é muito importante nesse aspecto do aprofundamento da prática pessoal. E depois, né, de ter feito, né, passado pelas 8 semanas, se aprofundado conceitualmente, também conhecido a evidência científica por trás do protocolo, ter começado, né, ter incorporado as competências iniciais para conduzir os grupos, conduzir o treinamento, aí a gente passa para a parte da oferta de 2 grupos com supervisão, com mentoria. Então, faz parte da formação eu entregar, né, ofertar 2 grupos no protocolo MBHP com mentoria, né? Esses 2 grupos também são online e a gente vai ter mentorias individuais, né, com os nossos professores, com os nossos supervisores, também feitas online, para que quem está, né, ofertando o protocolo possa ter um suporte, né, tirar suas dúvidas. A gente revisa os vídeos, né, das sessões para que haja um aprofundamento realmente na competência em treinamento, né, na vida real para a formação do instrutor. Depois a gente tem um módulo final, que a gente chama de módulo avançado, também online, de 4 dias, onde a gente faz o refinamento, depois de ter, né, feito todo esse caminho, essa trajetória, de ter entregue os 2 grupos, fazemos o refinamento final no módulo avançado, né, tiramos as dúvidas, discutimos os casos, os desafios de ter entregue os 2 grupos dentro do protocolo. E, além disso, né, durante toda a formação, durante todos os 14 meses, nós temos sessões semanais de supervisão e mentoria. Essas sessões também são online, acontecem uma vez por semana, por 1 hora. Toda a formação ela requer, né, 100% de presença na parte, né, dos módulos que eu apresentei, menos essa parte semanal, né, a gente entende que nem sempre é possível participar, então nessa parte são 75% de presença, mas todo o resto que eu apresentei a gente cobra, né, 100% de presença pela importância, né, do aprofundamento de todas essas fases para que a gente se torne um bom instrutor de mindfulness. Após ter passado, então, pelos 14 meses, né, de formação, a certificação, né, como instrutor de mindfulness, como eu disse, essa certificação é feita pelo Centro Mente Aberta, e os instrutores formados pelo nosso centro
eles entram na nossa rede Mente Aberta, uma rede de acreditação e educação permanente, é um dos diferenciais da nossa formação. Então, todos os instrutores que foram formados conosco, né, continuam em contato conosco, se aprimorando, tendo, né, atividades de educação permanente e também sendo atualizado, né, em relação ao protocolo, ao treinamento, à parte científica, sempre que há alguma nova evidência científica sobre o protocolo, e também um senso de rede, né, um senso de colaboração entre os instrutores. Então, além da certificação, tem um processo de acreditação continuada pela rede Mente Aberta do Centro Mente Aberta. A coordenação, como eu disse, né, está comigo e com a professora Odisseia, e também a gente tem os tutores e supervisores, a Renata, né, a Maria Alice, a Sônia, a Soninha, são pessoas, são instrutores de mindfulness já formados, né, formados por nós, inclusive, e que têm grande experiência na entrega dos grupos e vão também participar do processo de mentoria, né, de apoio durante a jornada de 14 meses da formação. A gente tem, né, como bibliografia fundamental o manual do protocolo, né, vocês recebem, quem for fazer a formação, um manual, né, descritivo de todo o protocolo, de sessão por sessão, prática por prática, psicoeducação, todo o material conceitual também. E além disso, né, quem faz a formação recebe 3 livros complementares, né, faz parte da formação também. O Manual Prático de Mindfulness, pela editora Palas Atena, Mindfulness e Ciência também pela Palas Atena, e a Ciência da Compaixão. A compaixão também é outro tema que é abordado durante a nossa formação. O protocolo MBHP, ele tem, em especial na seção 7 e 8, práticas de compaixão para aprimoramento, né, desenvolvimento de habilidades socioemocionais, relação social, inteligência relacional. Então, também a gente fornece essa bibliografia, toda a bibliografia feita por mim, pela nossa equipe, e está incluída também no processo de formação. Onde eu consigo aplicar, né, depois de ter me formado. Então, eu vou conseguir trabalhar com os grupos, né, com treinamento de 8 semanas, mas consigo também, né, incorporar isso se eu já tenho alguma prática profissional, por exemplo, como psicoterapeuta, né, como médico, como profissional de saúde, como profissional da educação, de empresas, eu consigo, né, aplicar aquilo que eu aprendi, adaptando também em outras técnicas que eu já uso na minha vida profissional. A gente entende, né, que é um mercado de trabalho para o instrutor de mindfulness em crescimento, em especial agora com a nova NR1, que é a norma regulamentadora 1, né, que fala da saúde e segurança no trabalho. Então, agora, além de toda a importância da saúde mental, se abriu um campo muito grande para intervenções que promovam saúde, que promovam a saúde mental. Então, é um mercado crescente, a gente tem ainda muito espaço para trabalho com mindfulness no Brasil, menos, né, de 1% da população, a gente tem isso por dados científicos, já teve acesso a algum treinamento de mindfulness, então é um mercado, né, uma possibilidade muito grande de trabalhar com treinamento e também usar isso na minha prática profissional a partir da formação. E também, né, de maneira objetiva, né, como que eu consigo, né, um retorno sobre aquilo que eu investi na formação. Então, a gente sabe que é uma formação que tem um retorno muito grande. Então, quem é formado, né, quem já está certificado e consegue trabalhar com mindfulness, se, né, continuar trabalhando depois da formação, com 1 ano, no máximo 2 anos, a partir da entrega, né, dos treinamentos, consegue rever aquilo que foi investido na formação. Então, é um grande retorno que a gente tem a partir da formação. Aqui tem os nossos contatos, né? Depois aqui também a Jéssica, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem entrar em contato com ela. Aqui tem o QR Code do nosso Linktree, onde tem o contato de WhatsApp, né? Vocês já têm também esse contato. E a gente também, né, tá agradecendo a participação de vocês nessa live, dando, né, um voucher de 10% de desconto na formação, né, para quem tiver interesse em fazer a formação conosco. E, né, vocês vão ter o direito, então, a esse desconto. Eu vou encerrando por aqui, então.